Seção 4ª. Da mesa da Câmara. Subseção 1ª. Da eleição. Artigo 16. Imediatamente após a posse, os vereadores reunir-se-ão sob a presidência do mais votado dentre os presentes, e, havendo maioria absoluta dos membros da Câmara, elegerão os componentes da mesa, que ficarão automaticamente empossados. Parágrafo 1º. A mesa diretiva da Câmara Municipal compor-se-á de presidente, primeiro secretário e segundo secretário. Parágrafo 2º. Juntamente com os membros da mesa diretiva, deverá ser eleito um vice-presidente, para substituir o presidente em caso de vaga ou impedimento. Parágrafo 3º. Não havendo número legal, o vereador mais votado, dentre os presentes, permanecerá na presidência e convocará sessões diárias, até que seja eleita a mesa. Artigo 17. Os membros da mesa serão eleitos para um mandato de 0,2 anos. Parágrafo 1º. Estando presentes a maioria absoluta dos membros da Câmara, far-se-á a eleição dos membros, de que trata o artigo antecedente, considerando-se eleito aquele que maior número de votos tiver, respectivamente, para cada cargo. Parágrafo 2º. É vedada a recondução para o mesmo cargo, na eleição imediatamente subsequente da mesma legislatura, ressalvada a hipótese de vacância de cargo nos 180 dias anteriores ao término do mandato na mesa. Parágrafo 3º. Em toda eleição de membros da mesa, os candidatos a um mesmo cargo, que obtiverem igual número de votos, concorrerão a um segundo escrutínio, e, se persistir o empate, será considerado eleito o mais idoso dos concorrentes. Artigo 18. Na constituição da mesa assegurar-se-á, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos políticos com assento na Câmara Municipal. Subsecção inciso 2º. Da renovação da mesa. Artigo 19. A eleição para renovação da mesa realizar-se-á no dia 15 de dezembro, em sessão extraordinária, e a posse dos eleitos dar-se-á automaticamente, no dia 1º de janeiro do ano subsequente. Parágrafo 2º. Não havendo número legal para a eleição da mesa, a Câmara reunir-se-á em sessões diárias com essa finalidade. Parágrafo 3º. O regimento interno disporá sobre a forma de eleição dos membros da mesa diretiva. Subseção 3ª. Da destituição de membros da mesa. Artigo 20. Qualquer componente da mesa poderá ser destituído, justificadamente e com direito à ampla defesa, pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara, quando faltoso, omisso ou ineficiente no desempenho de suas atribuições regimentais, elegendo-se outro vereador para completar o mandato. Parágrafo único. O regimento interno disporá sobre o processo de destituição. Subseção 4ª. Das atribuições da mesa. Artigo 21. Compete à mesa, dentre outras atribuições. Inciso 1º. Baixar, mediante ato, as medidas que digam respeito aos vereadores. Inciso 2º. Baixar, mediante portaria, as medidas referentes aos servidores da Secretaria da Câmara Municipal, como provimento e vacância dos cargos públicos, e ainda, abertura de sindicâncias, processos administrativos e aplicação de penalidades. Inciso 3º. Propor projetos de resolução que disponham sobre a alínea A. Secretaria da Câmara. Alínea B. Polícia da Câmara. Alínea C. Criação, transformação ou extinção de cargos, empregos e funções de seus serviços. Inciso 4º. Elaborar e expedir, mediante ato, quadro de detalhamento das dotações, observado o disposto na lei orçamentária, e nos créditos adicionais abertos em favor da Câmara. Inciso 5º.
Apresentar projetos de lei dispondo sobre autorização para abertura de créditos adicionais, quando o recurso a ser utilizado for proveniente da anulação de dotação da Câmara. Inciso 6º. Solicitar ao prefeito a abertura de créditos adicionais para a Câmara, nos casos em que não se enquadrem nas disposições constantes do inciso anterior. Inciso 7º. Devolver à Prefeitura, no último dia do ano, o saldo de caixa existente. Inciso 8º. Enviar ao prefeito, até o dia 1º de março, as contas do exercício anterior. Inciso 9º. Declarar a perda do mandato de vereador, de ofício ou por provocação de qualquer de seus membros, ou ainda, de partido político representado na Câmara, nas hipóteses previstas nos incisos 3º, hífen 5º e 6º, do artigo 13 desta lei, assegurada ampla defesa. Inciso 10. Representar sobre a inconstitucionalidade de lei, ou de ato municipal. Inciso 11. Propor projeto de lei dispondo sobre a remuneração dos servidores da Câmara Municipal. Inciso 12. Promulgar as emendas à Lei Orgânica do Município. Parágrafo único. A mesa da Câmara decide pelo voto da maioria de seus membros. Subseção 5ª. Do Presidente. Artigo 22. Compete ao Presidente da Câmara, dentre outras atribuições. Inciso 1º. Representar a Câmara em juízo ou fora dele. Inciso 2º. Dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos e administrativos, em conjunto com os demais membros da mesa, conforme atribuições definidas no regimento interno. Inciso 3º. Interpretar e fazer cumprir o regimento interno. Inciso 4º. Promulgar as resoluções e os decretos legislativos, bem como as leis com sanção tácita, ou cujo veto tenha sido rejeitado pelo plenário. Inciso 5º. Fazer publicar as portarias e os atos da mesa, bem como as resoluções, os decretos legislativos e as leis por ele promulgadas. Inciso 6º. Conceder licença aos vereadores nos casos previstos nos incisos 2º e 3º, do artigo 10. Inciso 7º. Declarar a perda do mandato de vereadores, do prefeito e vice-prefeito, nos casos previstos pela lei, salvo as hipóteses dos incisos 3º, hífen 5º e 6º, do artigo 13 desta lei. Inciso 8º. Requisitar o numerário destinado às despesas da Câmara, e aplicar as disponibilidades financeiras no mercado de capitais. Inciso 9º. Apresentar ao plenário, até o dia 20 de cada mês, o balancete relativo aos recursos recebidos, e às despesas do mês anterior. Inciso 10. Manter a ordem no recinto da Câmara, podendo requisitar a força necessária para esse fim. Parágrafo único. O presidente da Câmara, ou seu substituto legal, votará da forma, e nos casos preceituados pelo regimento interno.